Meus irmãos, boa tarde. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Irmãos, na verdade eu ia fazer esse vídeo ontem, mas eu acabei... Eu resolvi dormir e deixei para hoje. Porque eu vi uns vídeos aí, irmãos. Depois que eu entreguei o bebê ontem, eu peguei meu celular e vi uns vídeos, né? Eu vi um vídeo de fulano, fui no Bertano, e fui nesse crânio, e fui na fulana... E vi, né, irmãos, os comentários, vi nos comentários, né, mas eu vi o vídeo das pessoas a respeito do padre. E será que o padre não é digno da oração dos pastores? É só uma pergunta. Será que porque o rapaz é padre, ele não é digno da oração dos crentes? É porque o que foi que eu entendi foi isso. Porque eu vi líder religioso fazendo acusação. É acusação, porque se você não tem certeza de uma coisa e você fala, você está acusando a pessoa. O que eu entendi é que já acusaram, já condenaram, já julgaram, já condenou e já até mandou para o inferno. É porque se o padre tem tudo esse tipo de qualidade, ele já foi para o inferno. O padre pede ajuda. O padre faz um desabafo, porque ele está morrendo por dentro. Irmãos, não importa a vida dele para nós, não. Nós somos crentes, nós temos que orar a favor de quem está precisando da nossa oração. Não importa. E ele pede ajuda e os crentes descem a madeira nele. Eu digo os crentes, mas eu disse de maneira errada. É alguns líderes religiosos. Homens e mulheres que Deus confiou em levantar. É com você mesmo que eu estou falando. Deus confiou em te levantar para cuidar de pessoas. Deus confiou em te levantar para ganhar almas para o reino dele. E você não entendeu o seu chamado. Então você desceu a lenha no padre. O padre, provavelmente ele já passou com psicólogo, com psiquiatra. E os médicos, não encontrou o problema dentro da cabeça do padre. Porque problema psicológico não dá no exame. O médico tem que avaliar para poder entender o que está acontecendo com o paciente. Mas o crente já sabe o que está passando na mente do padre. Talvez algum médico já fez exame do coração do padre, aqui por dentro, no íntimo aqui do padre, e o médico não descobriu o que é que o padre tem. Mas o pastor já sabe, o crente já sabe o que está dentro do coração do padre. Ei, pastor, ei, líder religioso, obreiro, comentarista, você esqueceu que padre é homem? Esqueceu que o padre é homem igual você? O padre é um homem igual um pastor. Ele sente dor igual o pastor. Ele tem paixões igual o pastor. Se alguém lá atrás designou a vida de um homem de forma errada, o problema é deles com Deus. Mas eu e você não podemos condenar. O próprio Jesus diz que a pessoa que está sã, não precisa de médico. Então você que já está salvo, você não precisa quebrar a cabeça com a sua salvação, se preocupar. Mas quem ainda não é salvo precisa da sua oração para se chegar a Cristo para poder ser salvo. Irmãos, eu estou falando isso porque eu fiquei muito chateada ontem quando eu vi isso. Fiquei muito chateada. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu já perdi família. Eu já perdi pessoas da minha família com depressão. E a depressão é algo que ela não atinge a pessoa de um dia por outro, não. Não dormiu e acordou com depressão. Não é assim. A pessoa tem
tem algumas desavenças na vida que vem desencadeando isso. E tem pessoas que já trazem isso lá do passado, lá dos tataravós, que muitas vezes ninguém sabia. Lá atrás ninguém nem sabia o que era isso. Às vezes as pessoas morriam. Eu me lembro que eu conhecia uma moça que ela morreu de tristeza. Alguém falou assim, ela morreu de tristeza, mas por quê? A moça se isolou e acabou morrendo. Morreu de tristeza, mas por quê? Hoje eu entendo que foi uma depressão que pegou ela, né? Alguns transtornos na vida dela, e a depressão pegou ela e ela acabou morrendo. Mas nós que somos crentes, irmãos, hoje em dia nós temos a mente aberta. Nós temos a mente aberta, nós temos a palavra de Deus na mão, nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. E para que falar mal de uma pessoa que está precisando da nossa ajuda? Será que a pessoa está precisando da nossa ajuda? Nós temos que xingar ela e falar mal dela, julgar ela? Ou nós temos que orar por ela e lutar e pelejar por ela? Quem sabe essa é uma oportunidade que você tem de ganhar aquela alma, interceder por aquela alma. E aquele rapaz é Fábio, como é que é? Fábio de Mello, né? Eles deixaram de ser padre, aceitar Jesus, né? Não precisa nem ser pastor, não. Aceitar Jesus e ser um servo de Deus. Passar a viver o evangelho como o evangelho é. Quem sabe essa é uma oportunidade para você que você tinha e você jogou fora. Porque em vez de você ir orar por ele, você xingou, você falou. Absurdo. Absurdo. Tem pessoas que falam coisa, tem pessoas que falam cada palavra, tem crente que fala cada palavreado nessa plataforma que eu tenho vergonha de ouvir, imagina falar. Eu tenho vergonha, eu fico com vergonha. Sozinha. Imagina falar. Gente, a nossa boca, nós que somos cristãos, nossa boca não pode jorrar duas fontes de água, não. A água doce e a água salgada, não. Ou a água ela é doce ou ela é salgada. Ou você é cristão ou você não é e você esqueceu. Você que julga do próximo desse jeito, você esqueceu que ser líder religioso, ter uma religião, é ter amor ao próximo. Ah, mas eu tenho a minha religião. Eu vou para o céu, eu sou salvo porque eu sou religioso. Ué, e o amor, cadê? O amor é o princípio. Primeiro a Deus e depois ao próximo. Ele é o principal. Se você não tem isso, então você não tem religião. Você está equivocado, então. Irmãos, eu tô falando isso, sabe por quê? Eu não sei se eu já falei no começo, mas se eu já falei no começo, eu vou repetir de novo. Eu tenho minha filha depressiva, mas a depressão não pegou minha filha de um dia por outro. A depressão, os problemas, os transtornos, acompanhou minha filha, começou na minha filha na adolescência e na mocidade começou a atingir ela e eu nem percebi, eu só percebi quando já estava grave. Agora hoje minha filha toma remédio, muitos remédios, ela tem que dormir, ela não consegue trabalhar, porque começa a estudar, irmãos. Você que é pastor aí, você que é pastor, você que é líder religioso, você que abre a boca para falar besteira, começa a pesquisar sobre uma pessoa depressiva, por que a pessoa ficou depressiva, começa a pesquisar isso. Começa a pesquisar, para você poder entender. É porque você nunca viu, você age dessa forma, é porque você nunca viu uma pessoa da sua família, um sangue seu, uma pessoa perto de você, rolar no chão com uma crise borderline, tá? E você ter que socorrer essa pessoa ao hospital, e o médico ficar sem saber o que fazer, a única coisa que ele pode fazer é botar essa pessoa para dormir. Botar o paciente para dormir, para depois pensar no que fazer. Porque ele não tem um começo. Não tem um começo. E é bem assim, meus irmãos. Eu confesso que eu fiquei chateada com alguns irmãos. Fiquei chateada com alguns cristãos aqui na plataforma. Será como que Deus olhou e viu você?
Será como Jesus olhou para Deus e Deus olhou para Jesus? Jesus olhou para Deus e... Acho que Deus olhou para Jesus primeiro, né? E Deus deve ter falado, filho, olha lá o que o meu servo está fazendo. E será como que foi que o diabo olhou também e viu você e deve ter batido o palmo e falar, o homem lá de cima, porque é assim que Satanás trata Deus. O homem lá de cima levantou esse daí para fazer a obra dele, mas ele está fazendo a minha. Eu fiquei revoltada mesmo. Fiquei mesmo. Fiquei com alguns crentes, com alguns cristãos. Porque isso não é postura de cristão, não. Irmãos, por muito pequenininho que nós estejamos na presença de Deus, nós temos que orar pelo nosso próximo, interceder pelo nosso próximo. Não é porque o rapaz é um padre que nós temos que fazer o juízo dele e não orar por ele, não. Porque quem pode socorrer ele nesse momento é só Deus. Porque depressão não é uma doença, viu, irmãos? É uma doença. Eu quero dizer para você que eu confesso que ontem eu chorei, irmãos. Tem pessoas que vão me ignorar nesse vídeo. Mas eu chorei. Eu chorei porque eu pensei, meu Deus, ninguém pode fazer nada por esse homem e nem tampouco por pessoas que estão na situação dele. A gente na Terra não pode. Um psicólogo não pode, um psiquiatra não pode, médico nenhum pode. E nós também, nem nós como cliente também não podemos. É só o Senhor para entrar e fazer uma obra de libertação. Porque a depressão é uma doença severa, é uma doença terrível. Eu já cheguei até a falar, irmãos, assim, em alguns casos, até falar assim, pensei comigo, acho que eu já comentei isso com alguém perto de mim. É melhor você receber um diagnóstico que você está com câncer e daí uns dias você vai morrer, do que você receber um diagnóstico que você está com uma depressão severa e você tem que tomar remédio. E a pessoa, né, tem que tomar remédio pro resto da vida e a pessoa não, mesmo tomando remédio, a pessoa não consegue se controlar. Irmãos, a pessoa tomando remédio para uma depressão, para esse transtorno, não sei do que, transtorno, mas não quero, a pessoa não vive. A pessoa vive um dia de cada vez. A pessoa não tem expectativa de vida. Então, meus irmãos, vocês que abrem a boca para falar besteira, pede a Deus misericórdia. Porque vocês que falaram besteira erraram feio diante de Deus. Por favor, meus queridos, não faz isso não. Uma alma custou muito caro. Custou o sangue de Jesus. A alma daquele homem, o padre, né? Não só ele. Quantas pessoas estão na situação dele? Estão igual a ele. Ele ainda está rodeado de amigos. Provavelmente ele tem dinheiro para gastar com a medicina. E tem pessoas que não têm dinheiro, e não tem um convênio, tem que depender do SUS para poder ter um médico ali no CAPS, tomar o remédio que vem do governo. E nunca fica bem. Vai empurrando, pela misericórdia de Deus. Confesso para os irmãos que eu chorei. Eu vou parar, porque senão eu vou chorar e eu não quero. Fique com Deus, meus queridos.